E aí pessoal, tudo bem? Sou Rafael Golden, você está em mais um vídeo da nossa newsletter, A Jornada para a Gestão do Projeto. Nesse vídeo eu irei abordar um tema que parece simples, mas na prática o que a gente observa é que os nossos amigos projetistas, aqueles que estão saindo do escritório de projetos para a empresa de projetos, como eu disse na newsletter anterior, se embananam um pouquinho, principalmente quando tem que distribuir a atividade para mais pessoas na equipe. Escritórios de projeto têm por característica uma certa centralização em torno do criador. Geralmente são centralizadores, porque muitas das vezes isso também não é um problema, há um certo medo técnico em torno do projeto. Imagina, você é um projetista de fundações, recém-formado, um estagiário, você vai deixar fazer cálculos complexos a respeito de estabilidade de taludes, coisas do tipo. Não, realmente é bom ter um cuidado, mas até para desenvolver ou para deixar de ter essa centralização, é importante que você tenha um método, uma forma de organizar o fluxo das informações dentro do seu escritório, sua empresa de projetos, sem que aquilo se embanane, que faça que você possa saber como expandir o seu escritório, sua empresa, as atividades que você precisa distribuir entre a sua equipe, beleza? Então esse é o tema da nossa newsletter de hoje. Como estruturar o fluxo de projeto, poder expandir a minha empresa de forma coerente e sustentável. Olha só, mas antes de mais nada, né, como sempre, agradecer aqui os meus patrocinadores, Make Drive Tecnologia. Olha só, no fundo aqui dessa minha apresentação, tá passando para vocês um vídeo, olha só que interessante, um vídeo de todo o ecossistema e da metodologia da Make Drive. A Make Drive não é só um fornecedor de softwares, de SaaS, né? Um software como serviço. Ela tem um gerenciamento do seu sistema. Então não é somente entregar uma solução pronta de prateleira, né? Os nossos amigos Willy e Gabriel, né, que são os cabeças, os heads da empresa, eles têm um Make Pro. E no Make Pro, eles vão realizar uma anamnese do seu negócio, da sua empresa de gestão de projetos, da sua incorporadora e da sua construtora, e construir uma gestão estruturada em um CDE sustentável, podendo fazer integração com outras ferramentas das quais você não abre mão, trazendo também muito da Monday.com, da qual são fornecedores oficiais, e bom, a Monday.com não preciso falar mais nada, a maior WorkOS do mundo, em conjunto com a Make Drive, os melhores desenvolvedores e gestores de um ambiente comum para projetos, ok? Então, precisando organizar a forma com que você gerencia os seus arquivos, as suas informações, os seus modelos do BIM, fale com a Make Drive Tecnologia e faça a sua assinatura do Make Pro. Links estarão aqui na descrição, no vídeo, onde o Alex colocar aqui. Eu não consigo adivinhar, né, que o Alex ainda vai editar, mas você terá acesso, beleza? Então vamos lá para a nossa demonstração. Olha só. Então, primeiramente, fazendo aqui um recorte simplificado, né, nós temos aqui, imagina, aqui eu tô falando de novo, né, para quem já me acompanha sabe que eu gosto de desenhar os fluxos do meu projeto. O objeto aqui que eu vou dar de exemplo é uma edificação simples de pequeno porte, poucos pavimentos, onde nós temos pavimentos tipos, ok? E nesses pavimentos tipos nós temos o desenrolar das disciplinas para essas raias dos tipos, perfeito? Então vamos lá. Para não focar muito nisso, a gente vai para a parte executiva do projeto, instalações. Então vamos lá, então perfeito. Olha só, então vocês vejam, um projeto para ele acontecer, como eu mostrei aqui para vocês, ele tem todo uma desencadear de fases, etapas, partes do projeto que nós temos que organizar para eles acontecerem. E você, como projetista, faz parte desse ecossistema. Você está em uma pequena parte desse ecossistema. Às vezes você participa muito, então, como projetistas de arquitetura. Aliás, o projeto, no caso de edificações, é um projeto do tipo arquitetônico, onde a base é a arquitetura e o desenrolar desse projeto é através da arquitetura, né? E aí as outras disciplinas, outras que participam muito, é a própria estrutura. Existe todo o processo de coordenação e compatibilização do projeto, que eu trato como uma disciplina também do projeto. A coordenação é como se fosse um maestro, ele também faz parte da orquestra. Mas nesse meu exemplo aqui eu quero trazer o horizonte do projetista de sistemas prediais. Poderia pegar qualquer um, mas como eu desenhei em torno do projetista de sistemas prediais, eu não vou refazer meu fluxo aqui. Nesse caso, especificamente, elétrica e hidráulica. Então vamos lá, vamos fazer um overview aqui dessa situação. Então, nesse meu exemplo de fluxo, lembrando que caixinhas de losango são caixinhas de decisão, onde para elas ou passam, caso a compatibilização seja correta, ou volta, né? Isso a cargo do coordenador compatibilizador. Mas nesse caso aqui, vamos pensar assim, ó. Então, a hidráulica e a elétrica, vamos abordar aqui especificamente a elétrica, para ela produzir as suas bases de documentação, modelo do tipo, no seu nível de informação essencial. Aliás, eu vou fazer uma newsletter só sobre nível de informação necessário, o LOIN, Level of Information Needed, mais relacionado ao BIM. Mas nesse caso aqui, vamos focar só que as documentações e modelos do tipo para a disciplina de elétrica. Para essa
empresa de projetos poder produzir essas documentações, ele precisa ter recebido uma série de documentações anteriores e a entrega da documentação dele servirá para o fluxo contínuo do projeto, para a próxima etapa de compatibilização, que vai gerar as revisões e, logicamente, também para as próximas fases do projeto. Por exemplo, aqui dá vazão para instalações atípicos, então se você vier aqui em instalações atípicos, perceba que ele recebe lá do sua própria disciplina. O projeto do tipo libera para o próprio projeto do atípico. Isso para uma torre, para uma edificação residencial, mercado imobiliário convencional, isso é muito comum. Então você primeiro precisa fazer o tipo para depois fazer os atípicos. Mas nesse caso, ele também precisa receber algumas informações anteriores. Nesse meu fluxo exemplo, eu coloquei uma liberação da coordenação, então eu espero que a coordenação tenha analisado as disciplinas as minhas bases para eu poder desenvolver essa documentação em modelo do tipo. Então aqui nesse caso, ar-condicionado, então eu como elétrica, eu quero saber onde estão os pontos de força. Segurança e automação, eu tenho que alimentar algum no-break, eu tenho que alimentar algum hack, eu tenho que passar um circuito com neutro para poder fazer algum comando de Alexa, esses tipos de automação básica do mercado imobiliário atualmente. Eu estou colocando o barrilete também na torre, tem aquecimento solar, tem questões fotovoltaicas, que seria até uma outra disciplina, não seria aquecimento solar, que aquecimento solar seria aquecimento de água, nesse meu exemplo aqui. E essas disciplinas também tem uma sequência de bases também que vieram do fluxo anterior, que é o fluxo de base aqui tipo. Mas beleza, você é o projetista de instalações elétricas e você precisa desenrolar o desenvolvimento desse pacote aqui. Como que você desenrola? Como que você monitora esse seu pacote, essa produção desse pacote? Eu estou considerando que aqui foi um desenho de fluxo do próprio projetista de instalações elétricas, ok? A coordenação do projeto, a incorporadora, o gerenciador, pode ter o seu próprio fluxo. Aqui é como eu defendo você estruturando as suas regras do jogo para treinar a sua equipe, perfeito? Então vamos lá. Como que você recebe essas informações anteriores e como que você organiza a entrega dessas informações? E o melhor, se você está querendo construir uma empresa de verdade, como que você garante e monitora a produtividade da sua equipe em torno desse pacote que você mesmo definiu, certo? E lembrando também que esse pacote, ele faz parte do conjunto, cadê? Vamos ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Esse pacote, né, em algum momento, ele faz parte, vamos supor, se eu estivesse falando com um prédio aqui ele tá de casa, né, tá para um exemplo de uma casa, mas se eu estivesse falando de um prédio, esse pacote ele vai fazer parte de uma etapa do contrato que vai te liberar uma medição, então há uma importância financeira em torno da organização e também da padronização desse processo de produção do projeto. Então, como que você transforma esse pacote e monitora e garante a produtividade? Então imagina, você, projetista, então vamos pegar no exemplo aqui da incorporadora e da construtora primeiro, você recebe da incorporadora e construtora um cronograma. Nesse cronograma ela tem um outro tipo de pacote. Você pode perceber que aqui eu coloco uma coisa diferente. Eu não coloco aqui a mesma informação. Eu não coloco o mesmo tipo de pacote só para caracterizar que é diferente. E você tem que abastecer esse pacote da incorporadora e construtora. Vou fazer também um vídeo depois sobre a versão da incorporadora e da construtora para coordenar, ou do gerenciador. Para você alimentar esse pacote, você vai ter que ter algumas etapas básicas de fluxo de valor para produzir esse pacote internamente. Mesmo se você tiver 3 funcionários, se você tiver 2, você e mais o seu sócio, um mínimo fluxo de valor você terá, caso você divida as atividades. E mesmo se não dividir, seria interessante que você tivesse mentalmente organizado esse fluxo de valor para você não perder nessa estratégia de produção das documentações desse projeto, nesse meu exemplo aqui no caso, do tipo dessa edificação. Quais são essas etapas básicas que eu gosto de tratar? Você vai ter um controller, você vai ter uma produção, você terá também uma validação, uma correção e uma entrega. Tá, Rafael, me explica adequadamente assim, por que eu tenho que fracionar tanto só para produzir a documentação de um tipo? Olha, primeiro a gente está falando aqui para quem quer se estruturar para sair de um escritório para uma empresa de projetos. Então, quando você observa por esse cenário, essas camadas que estão divididas aqui, controller, produção, validação, correção e entrega, elas servem para você consiga identificar, primeiro, onde está o seu gargalo, vou explicar rapidamente aqui como que isso pode ser compreendido, em qual etapa da sua produção desse projeto ele parou da sua equipe. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, um outro fluxo interessante. Então, para você produzir esse projeto no seu escritório, você vai ter que ter diversos requisitos de informação internos. Primeiro, o que você não abre mão, o OIR, né, os requisitos de informação da organização, ou seja, como que você produz projetos e agrega valor produzindo projetos. Então você vai ter que ter as informações relacionadas àquele empreendimento, certo? Por exemplo, qual é o briefing, quais são os escopos, quais são os memoriais, você tem que ter organizado isso. Board, né, como os arquitetos de interiores gostam de falar, você tem que ter um mood board desse projeto meio que desenhado, organizado, para que a sua equipe consiga acessar e entender o que
que ela tem que produzir, independente da etapa que se tem, ou seja, ele tem uma identidade aquele projeto, perfeito? Você tem o seu próprio fluxo desenhado sobre como você quer encaixar aquela produção daquele projeto. Às vezes, para um cliente muito específico, você tem que desenhar um fluxo específico, não é muito adequado, mas acontece também. E para você produzir esse pacote, você tem diversas camadas na esteira de produção. Então você vai ter um controller. Ah, Rafael, o que seria esse controller aí? Me explica o que é esse controller. Esse controller é aquela camada que garante que você está validando que essas informações anteriores, o ambiente onde você vai cadastrar o seu projeto está adequado. É muito comum projetistas às vezes colocarem o seu ativo mais valioso, aquele engenheiro especialista, o coordenador, para fazer a validação se os entregáveis do projeto está garantida. É você gastar o ouro com a informação que não é tão valiosa assim. Você tem que escalonar, o recurso não é infinito. Então, o controller serve para você colocar, geralmente, uma boa porta de entrada para o estagiário, tal, né, para o assistente júnior, coisas assim, para o analista júnior. Você vai ter depois a camada da produção, que é aquele que de fato produz, né, que é aquele que pega a documentação, transforma aquilo no modelo, o AutoQI, no Revit, o Edilus da ACA, qualquer software, ou no CADzão mesmo da massa, aquela coisa mais bruta, mais raiz, produz o desenvolvimento da documentação do projeto, perfeito? Internamente você vai ter um processo de validação, que geralmente é feito em cross-check, com outro, se é um escritório pequeno é cross-check, um sócio confere do outro, se é um escritório grande você põe o coordenador de equipes para fazer essa validação, onde ele vai olhar todos aqueles dados do empreendimento e também os checklists internos, as diretrizes internas do escritório. Isso vai para um segundo ponto de produção, que seria o de correção, que é a mesma produção, só que é a revisão interna. Eu não chamo de revisão, porque a revisão é um pacote do próprio processo do projeto, porque você vai mandar para a coordenação, ela vai fazer as análises, ali sim você vai ter o mesmo pacote que antes era essencial, só que agora é do tipo revisão, e você vai ter a entrega, que é cadastrar no GED do seu cliente, do seu contratante, digamos assim, uma palavra mais bonita, né, contratante, e é de fato aqui onde você garante aquela sua medição, né, você já está habilitado a pedir essa medição. Olha só que interessante, caracterizar esse fluxo e ter ele claro na cabeça, mesmo que você não tenha um Make Pro para poder fazer o seu monitoramento, a sua medição desse processo, faz com que você tenha capacidade de enxergar o fluxo de como as atividades, onde estão os gargalos da sua equipe. E também, se você tiver uma capacidade de medir, né? Então, por exemplo, meu controller demorou 4 horas para fazer e ele tem uma latência de 1 dia. Então ele ficou 1 dia, é 1 dia para a fila dele, mas ele produz em 4 horas. E aí você vai monitorando. Aí você vai começar a perceber qual dos seus processos estão mais produtivos, quais geram menos latência, que é a diferença de horas de espera para horas de produção. Então aqui, por exemplo, 4:1, considerando 8 horas de produção no dia, tá dando 50% do dia do controller, foi para fazer esse pacote. O que ele tá fazendo? Organizando atividades administrativas, fazendo auxiliando, se planejando. A vida é assim, a gente não fica 100% do tempo produtivo. E o adequado é você medir isso para saber a produtividade, para poder precificar adequadamente o seu projeto, porque você vai precificar em torno do tempo de produção, os outros, e você vai identificando também onde você pode resolver esse gargalo, e você também monitora o que de fato seria o horizonte mais produtivo. Ou seja, se eu tenho uma empresa de projetos, onde eu quero gastar mais energia é na produção, é nas horas mais valiosas, na transformação daquela informação no seu ativo, que gera valor para o seu escritório, que faz com que você possa fazer a cobrança, e logicamente, como a gente não está num restaurante onde o cliente vai lá pegar o que ele pediu e leva embora o que ele quiser fazer com aquela entrega, eu tenho que entregar para o cliente. O processo da logística, a entrega é o segundo, mas agrega valor no meu projeto. Ou seja, se eu tenho um processo produtivo bem eficiente, com horas de produção, com pouca latência, e um processo de entrega bem eficiente, que no caso aqui eu nem preciso ter tantas horas de produção para hora de latência, mas eu preciso estar fazendo poucas horas de entrega e agregando muitas entregas no dia, você vai ter uma empresa de projetos mais eficiente. E monitorar isso e mapear isso também te garante essa eficiência. Bom, olha só, esse era o vídeo de hoje que eu queria falar com vocês. Sempre eu vou falar, se inscreva na nossa newsletter para mais vídeos como esse, no nosso canal do YouTube também. O canal do YouTube é do Grupo DRC. Essa newsletter, Jornada para Gestão do Projeto, o nosso curso, né, Jornada para Gestão do Projeto, também faz parte do Grupo DRC. Então se inscreva, garanta as informações. Aqui, ó, para vocês, o nosso videozinho da nossa tela, lá da nossa plataforma Jornada para Gestão de Projetos. Quer saber mais informações como essa, no detalhe, acesso a grupos exclusivos, tem que se inscrever na Jornada para Gestão dos Projetos. Fale com o meu amigo Alex. O Alex vai ter os links aqui na descrição, vai estar aparecendo agora link na tela aqui agora também. O Alex dá um show aqui na parte da edição. Beleza? Muito obrigado por vocês terem ficado até o final nesse vídeo e nos vemos nos próximos A Jornada para Gestão dos Projetos, nossa newsletter, nosso momento com o Tio Golden, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.